Que a paz esteja com todos. Nós vamos já deixar a palavra do nosso Deus. Estamos prosseguindo com aquela série de mensagens, falando sobre a Igreja de Cristo, tá? Se você já é inscrito nesse canal, eu peço, deixa lá o seu joinha, tá bom? Se você ainda não é, convido você a se inscrever, tá bom? Compartilhe essas mensagens, você sendo inscrito ou ainda não sendo, se inscreva, compartilhe, tá bom? Para que o YouTube ele entenda, que o conteúdo ele é relevante e venha levar para mais pessoas. Meu objetivo é cumprir o ID de Jesus, tá certo? Ainda falando da Igreja de Cristo, Hoje o nosso tema é acredite nos seus mensageiros, Muito forte isso, E a nossa mensagem, a nossa meditação, ela está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo é o 20 também, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim, E pela manhã, Josafá se levantou para ir para o deserto de Tecoa e disse-lhe, escute-me, ó Judá, ó povo de Jerusalém, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, por isso que o título hoje da nossa mensagem é Acredite nos seus mensageiros. Por quê? O que eu quero que você entenda? Cada pessoa que Deus ele envia, tanto no altar de uma igreja, no púlpito de uma igreja, ou através da internet, assim como eu agora, nós somos considerados anjos mensageiros. Você vê que a Bíblia diz em Apocalipse, nas 7 igrejas, que você vê que Deus, antes dele mandar as mensagens para as igrejas, para quem que Deus enviava a mensagem primeiramente? Para os anjos das igrejas. Se você estudar as 7 igrejas de Apocalipse, você vai ver que a primeira mensagem a ser direcionada era o anjo. E o que é o anjo aqui? A Bíblia não está falando de um ser celestial. Ela está falando de um mensageiro, de um pregador, de um instrumento de Deus. Somos os pregadores, são as pessoas que Deus levanta, que Deus ajuda a levantar, que Deus envia, para que esses pregadores venham levar a palavra de Deus. Somos todos nós que pregamos a palavra, que Deus levanta, Somos anjos mensageiros. Então, quando a pessoa ela despreza o mensageiro, quando ela não acredita naquilo que seu mensageiro fala, quando às vezes o mensageiro Deus usa do pregador para trazer uma palavra de exortação e às vezes a pessoa ela não dá atenção, ela ignora, o que acontece? Ela está ignorando o próprio Deus. Mas preste atenção, meu amigo e minha amiga. Os mensageiros que eu estou falando são aqueles que realmente são levantados pelo próprio Deus. Porque nós vemos aí muitos falsos profetas se levantando, A internet, infelizmente, está recheado deles, Nesses mensageiros aí você deve sair fora. Aí você me pergunta, mas como que eu vou conhecer um mensageiro de Deus? Pela mensagem que ele traz.
Se é o mensageiro que fala de Jesus, o que Jesus pregava? Jesus pregava arrependimento, Jesus pregava salvação, Jesus pregava contra o pecado, Jesus ele libertava, curava, ele pregava cura, libertação, mas principalmente arrependimento e o reino de Deus. Então, se o mensageiro ele prega contra o pecado, ele fala de arrependimento, ele fala do caminho estreito, certamente esse mensageiro é de Deus. Nesse você deve dar crédito. Nesse você deve acreditar, porque ele está sendo colocado pelo próprio Deus no teu caminho para poder te guiar. Então, se você duvida de um mensageiro, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que às vezes Deus usa do pregador para direcionar uma mensagem para ela. Vamos supor que o pregador fale uma palavra de arrependimento, de exortação, de correção. E às vezes a pessoa acha que é o pregador que está pegando no pé dela, né? A pessoa acha que é o pregador que está cuidando da vida dela. Como eu já vi muita gente falar isso. Às vezes a pessoa prefere sair da igreja porque muitas das vezes ela se sente ofendida pela mensagem que ela ouviu do pregador. Na verdade, a pessoa ela estava vivendo aquela situação, né? E ela não quis se arrepender, aí ela procurou um lugar que vai falar aquilo que ela quer ouvir, né? E o verdadeiro mensageiro de Deus, ele nunca vai falar aquilo que você e eu queremos ouvir. Ele vai falar aquilo que precisamos. E se a gente precisar ouvir aquela mensagem, nós devemos receber com amor e com carinho. Devemos ser humildes. Porque se a gente receber aquela mensagem, significa que a gente está disposto a fazer aquilo que está sendo mandado por Deus. Então, se a pessoa recebe uma mensagem de arrependimento e ela não quer se arrepender, significa que ela quer continuar vivendo no pecado. Infelizmente, há muita gente assim, que ela despreza o pregador, que ela fala que o pregador é duro, que ela fala que o pregador está na carne, que ela fala que o pregador ele só fala de pecado, de não sei o que lá, mas é porque a pessoa não quer abandonar. E a pessoa às vezes acaba até falando mal do pregador, jogando pedra no mensageiro. Ou seja, tem pessoas que quando o pregador está falando aquilo que é favorável a ela, né, o pregador é uma benção. Mas quando o pregador está falando algo que vai cutucar a ferida, vamos assim dizer, que vai confrontar aquilo que ela tem vivido, a pessoa já acha um absurdo. A pessoa faz que nem os 70 discípulos fizeram em João 6, versos 60 em diante, que a Bíblia diz que eles começaram a dispersar, eles começaram a ir embora. Eles acharam o discurso de Jesus duro, mas engraçado. Quando Jesus estava enviando eles, quando Jesus estava usando eles para fazer a obra, estava uma benção, né? E quando Jesus multiplicou os pães e peixe também, que fala em João 6, estava tudo uma benção. Mas Jesus começou a falar mais duro, Jesus começou a falar do reino de Deus, Jesus começou a falar de arrependimento, eles começaram a achar aquelas palavras duras, né? E quantas pessoas também faz igual o jovem rico, né? Que a Bíblia diz que ele havia perguntado a Jesus o que faria para entrar no reino de Deus, e Jesus virou para ele: vende tudo o que tem e dê aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu contrariado com aquela palavra. Por quê? Ele tinha o coração apegado nas riquezas. Jesus não mandou que ele vendesse nada, Jesus fez apenas um teste para saber onde que o coração dele estava. E ele, contrariado, saiu e foi embora. Tem muita gente assim. Tem muita gente que às vezes está na igreja até um determinado tempo. Aí daqui um dia, daqui um tempo, a pessoa some, vira as costas, ninguém sabe por que essa pessoa saiu.
Aí depois a gente vai saber que a pessoa saiu porque não gostou da palavra, porque não gostou da mensagem. Ou seja, são pessoas que estão desprezando os mensageiros, não estão acreditando naquele que Deus está colocando. E é a pior coisa que a pessoa faz, porque nós somos instrumentos de Deus para falar com você, meu amigo e minha amiga. Deus não vai descer aqui na terra para falar com você. Um dia ele fez isso. No Antigo Testamento ele desceu como homem para falar com Adão, né? Ele desceu, ele enviou, né, os seus mensageiros lá. Ele desceu como homem para falar com Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra, né? E no Novo Testamento, o próprio Deus se materializou também, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve entre nós em carne. Mas hoje, né, que nós estamos vivendo agora o trabalhar do Espírito Santo, né, porque o Pai começou o trabalho, que foi Deus, o Filho deu continuação, e agora o Espírito Santo vai finalizar o trabalho, que é o final dos tempos que nós estamos vivendo. Então hoje Deus não vai descer na terra para falar com você, mas o Espírito Santo está entre nós, usando de quem? Dos pregadores. Usando de quem? Dos mensageiros, para falar com você. E quando você receber uma palavra de arrependimento, uma palavra dura, não ache ruim, receba. Porque Deus, Ele quer o seu bem, te ama e quer ver você no céu. Então não despreze os seus mensageiros. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Elias, que Deus havia mandado que ele fosse até uma cidade de Sarepta, e lá ele falou que uma viúva iria sustentar ele. Eu acredito que o Elias deve ter pensado, né? Como qualquer ser humano pensa. Essa mulher tem dinheiro, essa mulher tem posses. E a Bíblia diz que quando Elias chegou na cidade de Sarepta, de que maneira que o Elias encontrou aquela mulher? Em extrema miséria. Em extrema miséria. Mas o Elias entendeu o trabalhar de Deus. E aquela mulher também entendeu. A Bíblia diz que ela estava juntando lenha para poder fazer a última refeição. Aí o que o profeta Elias virou para ela e disse: mulher, vai fazer o que você está falando, mas primeiramente você traz para mim um pedaço, você traz para mim o bolo ou o pão. Não sei como está a tradução em algumas Bíblias. Você traz primeiro para mim, né, o pedaço de pão ou bolo, né, pode ser qualquer uma dessas tradução, né? E o que a Bíblia diz? Ela acreditou no que o profeta Elias falou. Já pensou se ela fosse fazer como muitas pessoas faz hoje? Aliás, já pensou se a gente que é pregador, a gente fosse fazer a mesma coisa? Meu Deus do céu. Principalmente hoje, que a pessoa se sente ofendida com tudo, né? As pessoas iriam colocar nas redes sociais, né? Ah, o pregador tal abusou de mim, ou abusou da minha fé, me pediu tudo, a única coisa que eu tinha, né? Ai de nós se a gente fosse fazer da mesma forma que o profeta Elias fez. A gente poderia ter ser processado, né? É claro que eu não vou fazer, mas o profeta Elias fez. O profeta Elias não falou para aquela mulher: ó, mulher, você vai fazer o que você está falando, mas traz primeiro um pequeno bolo para Deus. O Elias não falou para Deus, o Elias falou para mim. Porque Deus é espírito, espírito não come. Mas você vê, ela fez, ela acreditou no que o profeta disse. Por quê? Porque o profeta representava o próprio Deus, né?
Ela fez, e eu te garanto que não foi a última refeição dela. Deus prosperou a vida daquela mulher. Então, meu amigo e minha amiga, foi o que o segundo Crônicas 20:20 fala. Quando você acredita nos seus mensageiros, a prosperidade vem sobre a tua vida. E quando eu falo prosperidade, não estou falando de dinheiro só não, estou falando de tudo. Porque prosperidade não está só no dinheiro. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm um casamento bem sucedido. Prosperidade é a pessoa se dar bem em tudo, é a pessoa em toda a área da vida dela ser bem sucedida. Então a Bíblia está dizendo que se você acreditar em Deus, você vai estar seguro. Mas se você acreditar nos profetas, ou seja, nos mensageiros a quem Deus lhe envia, você vai ser bem sucedido. A prosperidade virá. Tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje. Acredite nos seus mensageiros. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim me permitir.